Oi, tudo bem? Bom, a partir de agora nossas aulas vão acontecer por aqui, tá? Então, eu só quero te explicar como que vai funcionar a sistemática e já explico como é que você vai trabalhar com as atividades, tá? A ideia então é a seguinte, você já sabe, você tem um fórum no estúdio e para cada aula você vai ter então um tópico do fórum. Então, por exemplo, aqui a aula do dia 23 de março. Então, cada aula a gente vai ter um tópico com as atividades que vão seguir. A sistemática vai ser mais ou menos essa. Vai ter um vídeo para você assistir e, na sequência, algumas atividades para você realizar. Esse vídeo vão ser as aulas que eu vou gravar para você, tá? Então, a gente tem lá as atividades, os slides do primeiro bimestre já estão no estúdio. Eu coloquei isso aí já logo que começaram as aulas, estão todas as aulas lá, todos os slides lá, e eu vou gravar aulas de 10 minutos no máximo para te ajudar, não ficar uma coisa muito cansativa, enfim. Ao final de cada vídeo, então, você volta para o fórum e segue as atividades. E aí, conforme você fizer as atividades, você posta aqui no fórum a sua atividade, tá bem? Bom, essa primeira atividade, então, ela é referente a dois textos que eu vou disponibilizar para vocês. Um é esse texto, Dark Kitchens, o que são as cozinhas fantasmas, que só existem em aplicativos de comida. Então, esse texto está falando daqueles restaurantes que abrem só para atender os aplicativos de comida. A gente já falou um pouquinho sobre isso durante as aulas, e aí você vai ler esse texto agora. Após a leitura desse texto, você vai então responder qual é a relação sobre os sistemas de informação e a otimização do processo industrial. Mas o que eu quero que você trabalhe aqui? Quando eu falo processo industrial, eu não estou falando o chão de fábrica, eu estou falando da indústria de uma maneira geral, as empresas de uma maneira geral, tá? O mercado em si. Você pode até usar o exemplo aí desse próprio texto, mas a ideia aqui é você explicar como é que ele facilita a vida das pessoas. Bom, como que o sistema de informação facilita a vida, como que ele melhora a eficiência e a eficácia das organizações, tá? Essa é a ideia. O segundo texto, então, você vai trabalhar com esse tema, que é aplicativos de delivery e canibalismo, a guerra que os consumidores não veem. Então, você tem esse texto aqui também, você vai fazer a leitura e aí você vai responder a respeito da relação dos sistemas de informação e o impacto no mercado de trabalho e como que o trabalhador pode se precaver, o que dá para o trabalhador fazer para evitar os problemas que talvez os sistemas de informação causem. Bem, e aí também você pode trabalhar usando os argumentos do próprio texto e outros argumentos e outros exemplos que você conheça. O ideal, na verdade o ideal não, o que você precisa fazer é lembrar que cada um desses textos precisam ter um total de 3.000 caracteres. Esses 3.000 caracteres correspondem a mais ou menos uma página no Word, tá? Mas aí quando a gente fala de caractere, é independente do tipo de fonte, do tamanho, do espaçamento, e aí todo mundo vai ter um texto muito parecido. Para você então trabalhar com 3.000 caracteres, o teu texto precisa ter introdução, desenvolvimento e uma conclusão. É como se fosse um mini artigo, uma coisa muito simples, tá? Mas é um texto completo, é um texto em padrão universitário, certo? Como é que você então vai trabalhar com isso? Você vai aqui no Word, quando você estiver trabalhando, nessa posição aqui embaixo, você tem um item chamado contar palavras, tá? No meu caso aqui,
eu já deixei ele para contar os caracteres. Então, por exemplo, esse texto que eu escrevi aqui para o enunciado das atividades, eles estão com 503 caracteres. Mas, conforme eu for escrevendo, ele já vai contando os caracteres que tem. Então, isso aqui facilita muito o nosso trabalho. Conforme a gente vai digitando, ele já vai contando os caracteres e aí você consegue se organizar aí em termos de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Bem, para você ativar essa opção, se o teu Word der essa opção, você vem aqui em cima, né, na barra de tarefas, clica o botão direito do mouse e aí vai aparecer esse personalizar barra de status. E aí você vai colocar essa opção contagem de caracteres. Então eu vou apagar aqui para você ver, ó. Apagou, tá aparecendo página, está aparecendo o revisor de texto e está aparecendo o idioma que eu estou trabalhando. Eu vou clicar o botão direito em cima da barra, vou vir aqui contagem de caracteres e aí ela vai aparecer aqui. Então o teu texto, quando chegar nos 3.000 caracteres, você alcançou o objetivo, tá? Mas lembre-se de fazer um texto coerente, tá bom? A outra coisa que é importante nós também trabalharmos será com a biblioteca online. Então é muito importante que você acesse a biblioteca online, porque eu vou utilizar o livro que está nessa biblioteca online para nós trabalharmos, além do livro do EAD. Eu não sei se vocês receberam esse livro do EAD. De qualquer forma, para facilitar, então eu vou usar esse livro da biblioteca online. Como é que você vai fazer? Você vai acessar aqui unicesumar.edu.br/biblioteca e aí você vai entrar nessa tela aqui, você vai vir nessa opção e vai selecionar livre e aqui você vai digitar o livro que você quer procurar, que é esse que eu já deixei aqui para você ver. É o Administração de Sistemas de Informação. E aí você clica em pesquisar, ele vai carregar então o resultado da pesquisa. Tá demorando um pouco para variar. Aí abriu, tá? E aí o livro que você vai utilizar, no meu aqui, foi o primeiro resultado da pesquisa. Esse livro aqui, certo? Administração de Sistemas de Informação, by O'Brien, que é o James O'Brien, tá? Livro eletrônico. E aí você clica aqui, ó, ver este registro via minha biblioteca. Ao clicar aqui, ele vai pedir a sua senha. Como é que você vai fazer então? No meu caso, o meu login na biblioteca é esse aqui. Então aqui tem, ó, aluno, utilize seu RA. E a senha é os 6 primeiros dígitos do CPF, tá? No meu caso, pelo menos. Depois você pode mudar isso se você quiser. Bom, aí eu vou dar login e aí eu vou entrar no livro lá na minha biblioteca. A vantagem dessa minha biblioteca, dessa aqui em particular, é que você consegue selecionar o texto e colar no Word, então ajuda muito na hora de for fazer as atividades, quando você for responder alguma atividade, enfim, tá? Então vai abrir aqui o livro para você. Aqui já abriu aqui já no primeiro capítulo, porque eu já estava mexendo com ele, e aí você vai navegando por essas setinhas nas laterais, tá bom? E aí você tem aqui então o sumário do livro, mas de qualquer forma, esse é o livro que a gente vai trabalhar, tá? Então olha aqui que legal, você consegue aumentar o zoom, tá, do livro, e você pode selecionar e colar no Word, tá? E você cola isso aqui no Word para você trabalhar, tá bom? Bom, pessoal,
Então, o que eu queria falar para você agora era basicamente isso. Lembrando que durante a aula eu vou estar online e a gente vai utilizando o próprio fórum. Ou se vocês puderem me mandar um e-mail, um próprio WhatsApp, eu cadastro vocês uma ferramenta que a faculdade disponibilizou, que é o Microsoft Teams, e aí a gente pode ter um bate-papo igual o WhatsApp por esse Microsoft Teams. Então o líder da sala, se puder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu já deixei tudo preparado aqui, só falta cadastrar vocês, tá? E aí a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.